Gostaria de convidar a administradora Eliane Tomiasso para fazer a palestra As Pessoas em Primeiro Lugar, Emprego e Trabalho Decente. Eliane é pós-graduada em Administração Especial para Executivos. Atualmente ocupa o cargo de analista de Correios. Foi presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul na gestão 2007-2008. É conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Mato Grosso do Sul e presidente do Sindasul. É uma alegria muito grande estar aqui, como eu disse inicialmente na abertura, né? Na minha casa. E mais ainda nessa parceria do Conselho Regional de Administração com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é abençoado, então ele abençoa todo mundo, né? E une as pessoas. O Passarella falou inicialmente aqui a respeito desse calor, a respeito das pessoas estarem mais próximas. E nossa fala aqui nada mais vai ser do que as pessoas em primeiro lugar, emprego e trabalho decente. E eu vou iniciar com uma pergunta. Se não tivesse as pessoas para resolver os nossos problemas, as coisas ficariam difíceis, né? Porque aqui, se eu tivesse a relação com a máquina somente e agora precisamos de um socorro, aí veio o socorro para me favorecer. E assim é tudo na nossa vida. Precisamos das pessoas. As pessoas em primeiro lugar, emprego e trabalho decente. E eu começo perguntando, como agem as pessoas que elas entendem que detêm um emprego e um trabalho decente? Elas agem como se fossem as donas, né? Dona, na sua casa, como que você age? No seu, com uma propriedade ou alguma coisa, como que você age? Você cuida, né? Você ama, você então tem as reações mais favoráveis possíveis. E isso por quê? Porque você tem um vínculo. Isso é o seu comportamento, é o seu conhecimento na organização, é da mesma forma em todos os ambientes onde nós vamos atuar. Porque tendo a satisfação na realização das tarefas que vem também em complementação ao que o palestrante ilustre que me antecedeu, que está aqui conosco, ele disse que precisa de ter assim essa satisfação, esse calor. Ele veio e retratou aqui para nós as lideranças resilientes, né? As lideranças que precisam as pessoas se espelharem para vivermos uma situação de maior e melhor relacionamento nas organizações, pessoa e organização. Aí a gente lê em notícias que 75% dos órgãos públicos no Brasil, uma pesquisa do TCU, eles escolhem os seus gestores baseando em critérios que não sejam o do mérito. Se ocorre essa questão, como fazer nesse cenário para que o administrador possa ocupar os seus espaços? E como deve agir todas as pessoas se ela quiser ter em sua vida melhor qualidade e ela tem que se preocupar com as pessoas. No filme, ele ressalta que ninguém de nós quer ficar em segundo lugar. E quando você, com o seu comportamento,
deixa uma pessoa em segundo lugar, seja na sua família, seja no seu trabalho, ou no ambiente que você frequenta, como igrejas, que também ocorrem essas situações, as pessoas ficando em segundo lugar, você provavelmente vai ter um problema, porque a pessoa se magoa. Tratar essas questões dos relacionamentos é bastante complexo. Nós temos aqui também psicóloga atendendo, que atende as pessoas, trabalha diretamente com isso, que está também prestigiando esse evento, porque também é administradora. Então, tendo as duas profissões, nada melhor que juntar a psicologia na área de recursos humanos com a administração, digamos assim, que se completam. Lá fora, eu conversava e dizia o seguinte: Deus, ao criar o mundo e as coisas, Ele criou os homens, os administradores de todas as coisas. E nós, que somos profissionais administradores, devemos ter uma atenção especial para saber lidar com as pessoas que não são profissionais administradores, mas que se sentem administradores. Nós, para ocuparmos o nosso espaço, exercemos as nossas atividades, tanto em empresas públicas, com esse cenário que nós demonstramos aqui, com a abertura do evento, onde o representante do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, representando o presidente Wagner, colocou do apagão que se vive na profissão, na área de recursos humanos. Por quê? Muitas das vezes as pessoas são deixadas para segundo lugar, ou então elas são esquecidas. Os processos ficam mais importantes que as pessoas. Então, neste cenário, neste ambiente, onde nós fazemos aqui a busca pelo emprego e trabalho decente, que ele compõe do jeito de mudar o mundo, é ter emprego e trabalho decente. E para esse tripé do emprego e trabalho decente, ontem eu estive num fórum em que a juíza Noêmia Porto, da 10ª Vara, ela colocou que esse tripé é a igualdade de oportunidades, é também a segurança e a proteção. Precisa desse tripé para o trabalhador, para que tenhamos um trabalho e emprego decente. Vamos falar no mundo, mas estamos aqui no Brasil, vamos falar aqui no Rio de Janeiro também, principalmente. Em todos os ambientes, precisamos ter esse tripé bem claro em nossas mentes, o que significa, o que é o mérito, o que é a meritocracia e como é ter essa justiça, que nada mais é na proteção que o trabalhador tanto merece e tanto carece. Com a justiça caminhando, onde todos leem e veem que as decisões dependem dos juízes. Depende como é a formação dele, depende com quem que ele conversou, ele vai dar uma sentença. E mais ainda, nós devemos refletir, mais ainda, essa sentença que ele está dando, muitos dos órgãos, muitas das empresas passam por cima e ignoram uma sentença dada por um juiz e começam a reinventar na lide, tendo aí outras tomadas de decisão em desfavor do empregado. Por que isso, senhores? Há amor, o amor, como canta Vitor e Léo, tem um poder de transformar o mundo, transformar as coisas. Isso para mim é muito verdadeiro. O amor transforma tudo. Se você trata o outro, o
seu próximo com amor, você muda e há a grande possibilidade de reverter situações conflituosas. Mas como muito isso foi dito aqui, demora às vezes anos, às vezes demora 9, às vezes demora 10, 20 anos, como foi o exemplo aqui, 26 anos para depois de toda uma situação que mudou o mundo e as coisas. Mas por que isso? Precisou de sabedoria. Sabedoria transcende conhecimento, transcende as questões aqui, digamos, e vai para o lado da espiritualidade. Nós, então, devemos pedir e nos inspirar para termos sabedoria para lidar com as questões de conflito nos ambientes de trabalho, aquilo que nós não podemos mudar com decisões que são processuais, porque ela precisa do quê? Muitas das vezes de uma decisão política. Ontem eu ouvi lá também neste fórum que as maiores decisões que transformaram situações no mundo, elas passaram pela política. Então, ela transcende essas questões de conhecimento que nós colocamos aqui, das teorias e tudo, e ela vai muito mais além. E a política, se nós não soubermos fazer os nossos votos bem conscientes, nós vamos ter essas pessoas tomando todas as decisões por nós. Quem não gosta de política, quem pensa que política deixa para lá, é melhor repensar, porque nós fazemos política desde o momento que deitamos e que levantamos. Até como negociamos com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos colegas de trabalho, enfim, com todos os ambientes, todos os momentos, ela está ocorrendo uma relação de política. E é essa relação que ela muda. Mas também ouvir para você essas relações de sindicato, onde a gente trabalha para a proteção do empregado, do trabalhador, nós ouvimos também na Câmara dos Deputados que há necessidade de pressão, há necessidade de mobilização, porque as transformações só vão ocorrer a partir disso. E eu ouvi isso do senador Paim. O senador Paim, na sua fala, ele disse, e conseguiu lá o apoio dos presentes, que ele precisa modificar essa lei que está aí, que prejudica tanto os aposentados, que é o desconto do fator previdenciário, que é o fator previdenciário, que é essa forma também de calcular a aposentadoria pela idade, que a mulher tem que trabalhar também 35 anos, 30 anos de trabalho e ter 55 anos. Está se pensando em abrir essa questão para fazer isso daí como um ponto máximo. E o homem, 35 anos, 65 anos de idade, 35 anos de trabalho. Por quê? Porque quem ganha em outros regimes 30 mil, continua ganhando 30 mil. E quem ganha R$1.000, por exemplo, que é o trabalhador, com esses cálculos ele vai passar na aposentadoria a ganhar R$500, porque ele tem que continuar contribuindo, enfim, o trabalhador é o mais prejudicado. E eu, então, questiono esse comportamento, essas questões, e digo, se nós, os trabalhadores, não reunirmos e não tivermos essa mobilização, a gente não consegue. Então, o senador Paim, ele pediu para que nós façamos uma pressão externa para que ele possa
dar o prosseguimento no seu ambiente para conseguir acabar com esse fator que tanto prejudica os trabalhadores. Ele pediu, ele não consegue fazer lá, ele já escreveu cartas, e tanto para o presidente atual como o presidente que antecedeu, e ele não consegue isso. Então, para termos um emprego e um trabalho decente, nós vamos ter que fazer algumas mudanças em nossos comportamentos. Então, fazer análise vamos aqui dar um exemplo que nós temos aqui nos Correios e Telégrafos, o plano de cargos, carreiras e salários. Aí diria, né? Você tem um plano de cargos, carreiras e salários, você tem aí desenhado, e se seguindo isso você teria critérios justos para indicar as funções que foram colocadas. Então vocês podem entrar no site da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é o www.correios.com.br, e vocês têm acesso ao nosso plano de cargos, carreiras e salários. Os administradores que estão aqui nesse ambiente saberão analisar o plano de carreiras e saberão ver se há a justiça, tanto falado, se esse tripé para ter o emprego e trabalho decente, ela está retratado neste plano de carreira. Então, dessa maneira, é um dos jeitos de ver se a organização está realmente comprometida com a força de trabalho, com os seus trabalhadores, né, com os seus empregados. E também, se a liderança que foi indicada para estar, são gestores, se eles favorecem o diálogo. Que diálogo é esse calor, é essa proximidade, é colocar as pessoas em primeiro lugar. As empresas, as organizações praticam isso? Tenham respeito pelas pessoas? Se vocês encontrarem tudo isso numa empresa, você vai dizer que ela tem aí o emprego e o trabalho decente, por causa que isso tudo ocorre em decorrência da comunicação e do diálogo, como nós colocamos. Nós falamos também, bem no início, que precisa diminuirmos as diferenças hierárquicas. Aquele que está no topo, se estiver mais próximo daquele que está na base, as suas decisões, muitas das vezes, vão ser tomadas com maior probabilidade de êxito. Nós dizemos aí, posso dar um exemplo da Dudalina. É uma empresa em que hoje tem uma mulher, a Sônia Rez, como sua presidente, e ela chegou nisso porque é uma empresa familiar, tudo certo, mas também baseado nas questões de ouvir as pessoas e fazer as mudanças, estando mais próxima a essas pessoas. E como você percebe que o empregado está comprometido? Nós falamos aqui de relações éticas, porque se você está com as pessoas, conversando com as pessoas, a probabilidade de você tomar decisões e ter resultados positivos, agindo com ética, ela é bem maior. Então, como é o seu tratamento? Você reconhece o que a empresa oferece, você sabe também perceber e valorizar o outro lado. São os dois lados da moeda, né? É o lado da empresa e o lado do empregado. Há tudo isso, você veste a camisa, tem um brilho nos olhos, você se dedica para a empresa. Se isso ocorre, você está com êxito. Agora eu peço para que a gente leia todos juntos aqui essa reflexão, para encerrar a nossa fala. Então, essa mensagem, ela foi transmitida aí de uma maneira pela espiritualidade para o Francisco do Espírito Santo Neto, e ela foi publicada pela editora Boa Nova. E assim eu encerro a nossa apresentação dizendo que a solução está
nas nossas mãos, está em sua mão. Muito obrigada.